Você já se sentiu invisível dentro da sua própria casa? Eu me chamo Elisa, tenho 72 anos. E essa sensação me visitou pela primeira vez numa quarta-feira ensolarada de abril. Um dia que começou como tantos outros, com o cheiro do café recém-passado e o som dos passarinhos no jardim, mas que mudaria o curso da minha existência para sempre. Estava na varanda da casa onde vivi por 4 décadas, sentada na cadeira de balanço que Alberto comprou quando nos mudamos para cá. Meus dedos acariciavam o braço de madeira polida pelo tempo, enquanto observava as azaleias que plantei com minhas próprias mãos. Elas estavam particularmente bonitas naquela manhã, como se quisessem se despedir. O barulho do carro estacionando chamou minha atenção. Era o SUV preto de Rodrigo, com Mariana no banco do passageiro. Meus 2 filhos raramente vinham juntos, a não ser em aniversários ou feriados. Algo em seus rostos, uma rigidez, um ensaio mal feito de preocupação, me fez engolir em seco antes mesmo de ouvir o que tinham a dizer. Mamãe, que bom que está aqui fora aproveitando o sol. Mariana se aproximou, beijando-me na testa como quem cumpre um protocolo. Rodrigo permaneceu alguns passos atrás, mexendo no celular antes de guardá-lo no bolso e se aproximar. Temos uma surpresa para você, ele disse, sentando-se na cadeira ao lado. Lembra daquela reforma no telhado que sempre falamos? Resolvemos fazer agora, antes que comece a temporada de chuvas. Franzi a testa confusa. Reforma? Mas o telhado foi revisado ano passado, depois da tempestade. Os 2 trocaram um olhar rápido. Foi Mariana quem continuou, sua voz estudada em um tom que mesclava firmeza e falsa docilidade. Sim, mas o engenheiro disse que a estrutura precisa de reforço, mãe. E vai ser uma obra barulhenta, com muito pó. Não é bom para a sua saúde ficar aqui durante isso. Encontramos um lugar perfeito para você ficar algumas semanas, completou Rodrigo, estendendo um folheto colorido. Residencial Vila Serena. Tem piscina, atividades recreativas, equipe médica 24 horas. Vai ser como umas férias. Olhei para o folheto, depois para meus filhos. Haviam linhas de expressão ao redor dos olhos deles que não existiam da última vez que realmente os observei. Quando foi que envelheceram tanto? Quando foi que me tornei tão dispensável? Por quanto tempo seria isso? Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. 3, talvez 4 semanas, disse Mariana, olhando para o relógio discretamente. Na verdade, já reservamos para você. A obra começa amanhã. Então pensamos em te levar hoje mesmo. Hoje. Não quando você estiver pronta. Ou, se você concordar. Hoje. Como uma decisão já tomada, sem minha participação. Ergui-me da cadeira lentamente, meus joelhos protestando contra o movimento brusco. Preciso arrumar minhas coisas, então. Mariana me seguiu até o quarto. Enquanto eu abria gavetas, tentando decidir o que levar, ela já puxava uma pequena mala de viagem do armário. Não precisa levar muita coisa, mãe. Lá eles têm tudo. Só o essencial. Roupas para 3 semanas. Seus remédios. Talvez um livro ou 2. Suas mãos já dobravam algumas blusas, escolhendo por mim o que deveria ou não ir. Olhei para a penteadeira onde guardava minhas joias. Nada de valor exorbitante, mas peças com história. O colar de pérolas que Alberto me deu em nosso 25º aniversário. Os brincos de rubi que comprei quando me aposentei. Discretamente peguei a caixinha e coloquei no bolso do meu cardigã. Um impulso, talvez. Uma precaução que naquele momento nem eu mesma entendi. Rodrigo passou o tempo todo ao telefone, falando baixo no corredor. Palavras como visita, avaliação e mercado chegavam até mim em fragmentos desconexos. Quando terminamos de arrumar a mala, ele já estava na sala, chaves do carro na mão, olhando impaciente para o relógio. Pronta, mãe. O trânsito para aquele lado da cidade fica pesado depois do almoço. Parei na porta da frente, olhando para trás, para a sala onde tantas memórias viviam. O sofá onde Alberto e eu assistíamos filmes nas noites de sexta. A mesa onde os 4 jantávamos juntos quando Rodrigo e Mariana ainda moravam em casa. Por um momento quis recusar, dizer que preferia lidar com o barulho
e o pó. Mas os rostos dos meus filhos não deixavam margem para discussão. Só vou pegar meus remédios e a receita na cozinha, disse. Enquanto pegava os medicamentos, abri discretamente a gaveta onde guardava documentos importantes. Peguei minha identidade, cartão de crédito e uma caderneta da conta poupança, que meus filhos não sabiam que existia. Uma pequena reserva de emergência que Alberto sempre insistiu que eu deveria manter. Para um dia de chuva, Elisa, ele dizia. E talvez a tempestade estivesse apenas começando. A viagem de carro foi silenciosa. Observei pela janela as ruas familiares dando lugar a avenidas. E depois, a uma área mais afastada, com grandes terrenos e casas espaçadas. O residencial Vila Serena era um complexo de prédios baixos, pintados de amarelo claro, com jardins bem cuidados e uma placa discreta na entrada. Rodrigo estacionou e pegou minha mala. Mariana enlaçou seu braço no meu, como para me dar apoio, mas senti como se fosse para impedir uma fuga. No hall de entrada, uma recepcionista sorriu ao nos ver. Bom dia! Vocês devem ser a família Mendonça. Estávamos esperando por vocês. O processo de registro foi rápido. Meus filhos já haviam providenciado tudo. Enquanto Rodrigo assinava papéis, uma enfermeira chamada Luísa me levou para conhecer o local. Mostrou o refeitório, a sala de TV, a área da piscina. Falou sobre as atividades diárias. Pintura às terças, música às quintas, jogos todas as tardes. Sorri e acenei, mas meu coração estava pesado. Meu quarto era simples, mas limpo. Uma cama, um armário pequeno, uma poltrona próxima à janela que dava para o jardim dos fundos. Mariana organizou minhas roupas no armário, enquanto Luísa explicava os horários das refeições. O almoço é servido ao meio-dia, dizia a enfermeira. E não se preocupe, dona Elisa. Todos aqui são muito amigáveis. Logo vai se sentir em casa. Em casa. Como se aquelas paredes estranhas pudessem substituir 4 décadas de memórias. Quando chegou a hora da despedida, Mariana me abraçou rapidamente. Seu perfume caro, deixando um rastro no ar. Vamos ligar todos os dias, mãe. E viremos visitar no fim de semana. Rodrigo beijou minha testa, evitando meu olhar. Qualquer coisa, é só ligar. Mas não se preocupe, a obra vai ser rápida. Observei pela janela quando entraram no carro. Mariana verificou o batom no espelho retrovisor. Rodrigo fez uma ligação. Nenhum dos dois olhou para trás quando o carro deixou o estacionamento. Aquela noite foi a primeira de muitas em que o sono me evitou. Deitada em uma cama estranha, olhando para o teto desconhecido, pensava em Alberto, em como ele administrou tão bem nossa vida, as decisões financeiras que tomou, as propriedades que adquirimos, a segurança que construiu para mim. Quando eu partir, Elisa, você terá tudo o que precisa, ele dizia. Mas será que previu que nossos próprios filhos poderiam ser uma ameaça maior que qualquer crise econômica? Quando o relógio marcou 3 da manhã, levantei-me e fui até a janela. A lua cheia iluminava o jardim, e por um momento imaginei estar vendo minhas próprias azaleias. Mas não eram elas, e aquela não era minha casa. Uma lágrima escorreu silenciosamente, mas a sequei com força. Algo me dizia que precisaria de toda a minha lucidez e força nos dias que viriam. Algo me dizia que a reforma temporária tinha fundações muito mais profundas do que meus filhos haviam me contado. Capítulo 2. A descoberta da traição. Às vezes, o destino nos envia mensageiros inesperados. Para mim, esse mensageiro chegou na forma de Tânia, minha vizinha há mais de 20 anos, no segundo dia do meu descanso temporário, no residencial. Eu estava sentada próxima à janela do salão de convivência, observando o movimento da rua, quando a vi passar. Seu cabelo grisalho era inconfundível, assim como o passo apressado com que sempre caminhava. Por um instante pensei que estava tendo uma alucinação. O que faria Tânia neste bairro tão distante do nosso? Mas então, ela olhou para o prédio, e nossos olhos se encontraram através do vidro. A surpresa em seu rosto foi imediata. Parou, piscou várias vezes, depois atravessou o gramado até a entrada. Minutos depois, Luísa a trouxe até mim. Elisa!
Tânia exclamou, abraçando-me com força. O que está fazendo aqui? Senti um nó na garganta ao explicar sobre a suposta reforma. As semanas temporárias, o cuidado excessivo dos meus filhos com minha saúde. Mas enquanto falava, o rosto de Tânia se transformava, passando da surpresa à indignação. Reforma? Ela interrompeu. Elisa tem um anúncio de venda na frente da sua casa desde ontem à noite. Uma placa enorme da imobiliária Elite. Foi como se o chão sumisse sob meus pés. Venda? Não, deve haver algum engano. Eles disseram que era só uma reforma no telhado. Tânia segurou minhas mãos, que tremiam. Não há engano nenhum. Eu vi seus filhos lá, recebendo pessoas. Corretores, pelo que parecia. Estavam fazendo visitas guiadas desde cedo. As palavras caíram como pedras em meu estômago. Venda. Visitas guiadas. Corretores. As peças se encaixavam de uma forma que eu não queria aceitar, mas que, no fundo, não me surpreendia completamente. Nos últimos anos, desde a partida de Alberto, havia entregue gradualmente o controle das minhas contas e decisões aos meus filhos. Mariana, com sua formação em contabilidade, assumiu minhas finanças. É melhor assim, mãe. Você não precisa se preocupar com essa papelada toda. E eu, grata pelo cuidado aparente, entreguei extratos, números de contas, senhas. Rodrigo, advogado, cuidava dos documentos. Deixe que eu organizo tudo, mãe. Tenho contatos que podem facilitar qualquer burocracia. E novamente convencida de que estava sendo poupada de preocupações, entreguei procurações, autorizei modificações, assinei papéis sem ler completamente. Mas havia algo que meus filhos não sabiam. Algo que o próprio Alberto havia insistido em seus últimos dias. Mantenha as escrituras originais no banco, Elisa. Em seu nome apenas. Guarde-as na caixa de segurança. Nunca entendi completamente a insistência dele na época. Alberto sempre foi um homem precavido, mas aquilo parecia excessivo. Agora, sentada diante do rosto preocupado de Tânia, suas palavras voltavam como um aviso do passado. Como se, de alguma forma, ele tivesse previsto este momento. Eles não podem vender sem minha autorização, murmurei, mais para mim mesma do que para Tânia. As escrituras originais estão em uma caixa de segurança, no meu nome. Tem certeza? Você não assinou nenhuma procuração dando poderes para a venda de imóveis? Fiz um esforço para lembrar. Tantos papéis, tantas assinaturas ao longo dos anos. Acredito que não. Pelo menos, não conscientemente. Você precisa verificar isso, Elisa. E rápido. Tânia olhou em volta, baixando a voz. Posso te ajudar de alguma forma? Naquele momento, uma senhora de cabelos perfeitamente brancos se aproximou de nossa mesa. Era Sofia, que havia conhecido brevemente no dia anterior, durante o café da manhã. Ela sorriu, pedindo licença para se juntar a nós. Desculpem interromper. Só queria saber se está tudo bem, dona Elisa. A senhora parece pálida. Algo em seu rosto gentil e olhos atentos me inspirou confiança imediata. Ou talvez fosse apenas o desespero por aliados naquele momento. Resumidamente, contei minha situação. Sofia ouviu com atenção, sem interromper, seu rosto mostrando apenas compreensão, sem pena ou julgamento. Meu filho é advogado, ela disse quando terminei. Paulo é especializado em direito familiar e sucessões. Se quiser, posso pedir que ele venha conversar com a senhora. Seria muito gentil, respondi sentindo uma ponta de esperança. Mas primeiro, preciso verificar as escrituras. Elas estão no Banco Central, na agência do centro. Venho aqui todos os dias visitar minha amiga Carmen, disse Sofia. Posso te levar ao banco amanhã. Dizemos que vamos ao shopping aqui perto, que fica no caminho. Os dias seguintes foram uma tortura de espera e ansiedade. Tentei ligar para Rodrigo e Mariana diversas vezes, mas sempre caía na caixa postal ou recebiam minhas ligações com pressa, desconversando sobre a reforma e prometendo visitar em breve. À noite, no silêncio do quarto estranho, as lágrimas vinham, não de tristeza, mas de uma raiva contida que nunca pensei que sentiria pelos meus próprios filhos. Lembrava-me de Rodrigo pequeno, correndo para meus braços quando caía no parquinho.
de Mariana adolescente, confidenciando seus primeiros amores enquanto eu trançava seu cabelo. Como esses mesmos filhos poderiam me descartar tão facilmente? Ao terceiro dia já havia feito amizades no residencial. Pessoas gentis com histórias semelhantes à minha. Dona Carmen, amiga de Sofia, contou como seu filho vendeu a casa onde morava para pagar dívidas de jogo, deixando-a num asilo estadual antes de Sofia a encontrar e trazê-la para o Vila Serena. Seu Carlos, ex-professor universitário, revelou como a nora convenceu seu filho a interná-lo alegando demência precoce para assumir controle de sua pensão. A velhice é quando descobrimos quem realmente se importa, disse seu Carlos durante uma partida de dominó. E às vezes não são os que carregam nosso sangue. Na manhã do quarto dia, Sofia cumpriu sua promessa. Vestidas como quem vai fazer compras, saímos do residencial em seu carro. No banco, o gerente me reconheceu imediatamente. Dona Elisa, quanto tempo? Sua filha esteve aqui semana passada perguntando sobre a caixa de segurança. Senti um calafrio. E o que disse a ela? Que só a senhora tem acesso, claro. São as regras. Ela não pareceu muito satisfeita. Com mãos trêmulas, utilizei minha chave e a do banco para abrir a caixa. Dentro estavam exatamente onde deixei. As escrituras originais da casa, os títulos de propriedade de um pequeno sítio que tínhamos no interior, apólices de seguros e o testamento de Alberto, garantindo que tudo ficasse em meu nome. Eles não podem vender legalmente, confirmou Sofia, examinando os documentos. A menos que você tenha dado uma procuração específica para isso. Verifiquei as procurações que havia concedido aos meus filhos. A administração financeira, sim. Pagamento de contas, sim. Mas não havia nenhuma autorização para a venda de imóveis. Um alívio momentâneo me invadiu, seguido pela dura realidade. Meus filhos estavam tentando me enganar da forma mais cruel possível. Voltamos ao residencial com os documentos cuidadosamente guardados na bolsa de Sofia. No dia seguinte, seu filho Paulo veio nos visitar. Alto, de óculos de armação fina, tinha os mesmos olhos gentis da mãe. Ouviu minha história com atenção profissional, fazendo anotações e ocasionalmente pedindo esclarecimentos. A senhora está em uma posição forte juridicamente, ele concluiu. Sem sua assinatura, qualquer venda é nula, mas precisamos agir rapidamente, antes que concretizem o negócio e compliquem a situação. Nessa mesma tarde, quase 10 dias após minha chegada ao residencial, Rodrigo e Mariana finalmente vieram me visitar. Estavam bem vestidos, sorridentes, trazendo um buquê de flores que deixaram na recepção antes de entrar. Como está, mamãe? Sentindo-se bem aqui? Mariana perguntou, sentando-se ao meu lado no jardim. A reforma está andando? Perguntei direto ao ponto. Eles trocaram um olhar rápido. Foi Rodrigo quem respondeu, sua voz ensaiada, como quando mentia na adolescência sobre onde havia passado a noite. Sim, mas está mais complicada do que esperávamos. O engenheiro descobriu problemas estruturais mais sérios. Que tipo de problemas? Pressionei. Técnicos, mãe. Difíceis de explicar. Ele consultou o relógio discretamente. Na verdade, estávamos pensando... A casa já é antiga. Dá muito trabalho de manutenção. Talvez fosse melhor vendê-la. Mariana completou rapidamente. Isso garantiria seu conforto aqui no residencial por muitos anos, mãe. Sem preocupações. Não é uma ótima ideia? Olhei para meus filhos. Realmente olhei. Pela primeira vez em muito tempo. Vi o que se escondiam atrás dos sorrisos educados. Ansiedade, cálculo, a expectativa de uma concordância fácil. As escrituras originais da casa, disse calmamente, observando seus rostos. Vocês sabem onde estão? O silêncio que se seguiu foi revelador. Mariana empalideceu. Rodrigo pigarreou tentando manter a compostura. No cofre do escritório, não é? Junto com os outros documentos. Não, respondi sentindo uma calma surpreendente. Estão em uma caixa de segurança no banco. Em meu nome apenas. E, segundo o que verifiquei, qualquer venda seria ilegal sem minha assinatura nas escrituras originais. A mudança foi instantânea.
O sorriso de Mariana desapareceu. A postura relaxada de Rodrigo deu lugar a uma tensão visível. Verificou? Como assim? Verificou? Mariana perguntou, sua voz mais aguda. Tenho amigos, respondi simplesmente. E ainda tenho minha mente intacta. Apesar do que vocês possam pensar, o confronto que se seguiu foi contido, mas devastador. Descobri que eles já haviam recebido um sinal considerável pela venda da casa. Que minhas economias, que Mariana administrava, haviam sido usadas para um investimento em seu nome. Que Rodrigo havia tentado, sem sucesso, convencer o gerente do banco a permitir acesso à minha caixa de segurança. Meus filhos, que eu criei com amor incondicional, haviam decidido me apagar da própria vida para ficar com meu patrimônio. É temporário, mamãe. Mariana tentou, seus olhos marejados de lágrimas que não consegui determinar se eram de arrependimento ou frustração. Íamos te contar quando tudo estivesse resolvido. Já está resolvido, respondi, minha voz baixa, mas firme. Vocês não vão vender minha casa. E a partir de agora, não terão mais acesso às minhas contas ou aos meus documentos. Quando saíram, não houve abraços ou promessas de retorno. Apenas olhares confusos, como se não reconhecessem a mulher determinada que haviam encontrado no lugar da mãe, supostamente frágil, que pensavam ter deixado ali. Naquela noite, pela primeira vez desde que cheguei ao residencial, dormi profundamente. Tem memórias que doem mais que cicatrizes, principalmente quando envolvem pessoas que você trouxe ao mundo, ninando em noites de febre e aplaudindo em formaturas. Eu, Elisa, que a vida toda acreditei no poder incondicional do amor materno, agora enfrentava sua maior limitação. Ele não garante reciprocidade. Sofia havia se tornado minha âncora no residencial. Não era apenas uma visita diária para sua amiga Carmen, mas um porto seguro para mim. Naquela manhã, caminhávamos pelo jardim enquanto eu lhe contava sobre a visita dos meus filhos no dia anterior. Eles pareciam tão estranhos, confessei. Como se eu fosse uma estranha que estava atrapalhando seus planos. Sofia apertou minha mão. Infelizmente, alguns filhos veem os pais apenas como guardiões de um patrimônio a ser herdado. E quanto mais cedo, melhor. A crueza de suas palavras me fez parar por um instante. Acha que é isso? Que eles não podem esperar que eu parta naturalmente? Não quero julgar seus filhos, Elisa. Mas temos que lidar com os fatos. Eles a trouxeram para cá sob falsas alegações e tentaram vender sua casa sem seu consentimento. O que isso nos diz? Respirei fundo, sentindo o perfume das flores do jardim. 1 ano atrás, jamais imaginaria estar tendo essa conversa. Quando Alberto partiu, meus filhos pareciam tão preocupados, tão presentes. Em que momento seus olhares de carinho se transformaram em cálculos financeiros? Precisamos agir, continuei. Paulo, o filho de Sofia, me ajudou a entender minhas opções legais. Não queria chegar a isso, mas terei que tomar medidas judiciais para proteger meus bens e minha autonomia. O processo começou de forma discreta. Paulo preparou-te uma notificação extrajudicial, exigindo a retirada imediata do anúncio de venda e a devolução de qualquer valor recebido como sinal. Também solicitou um levantamento detalhado de todas as movimentações feitas em minhas contas nos últimos meses. Enquanto isso, Sofia me ajudou a abrir uma nova conta bancária, para onde transferi o que restava das minhas economias. Cancelei cartões, revogei procurações, reorganizei toda a minha vida financeira. A resposta dos meus filhos não demorou. Numa tarde cinzenta, recebi um telefonema de Mariana. Sua voz oscilava entre agressividade e um choro controlado. Como pôde fazer isso conosco, mãe? Depois de tudo que fizemos por você? E o que exatamente vocês fizeram, Mariana? Me internar em um residencial com mentiras enquanto tentavam vender minha casa. Não é justo. Estávamos apenas tentando garantir seu futuro, sua segurança. Aquela casa é muito grande para você sozinha. Exige manutenção constante. Minha segurança? Interrompi, sentindo a raiva crescer. Ou a garantia de que poderiam acessar sua herança antes do tempo.
O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer confissão. Quando Mariana falou novamente, sua voz tinha uma frieza calculada. Rodrigo é advogado. Podemos contestar essas ações, alegar que você não está em pleno uso das suas faculdades mentais. Você quer mesmo enfrentar seus próprios filhos em um tribunal? Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era apenas minha casa ou minhas economias que estavam em jogo agora, mas minha própria liberdade. Se for preciso, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Se for esse o preço para manter minha dignidade. Desliguei o telefone com mãos trêmulas. A ameaça velada de Mariana ecoava em minha mente. Eles poderiam realmente tentar me declarar incapaz? Fazer com que eu permanecesse confinada indefinidamente, sem controle sobre minha vida ou minhas decisões? Compartilhei meus temores com Paulo durante sua próxima visita. Ele ouviu atentamente, fazendo anotações enquanto eu relatava a conversa com Mariana. Dona Elisa, ameaças assim são comuns nessas situações, mas raramente se concretizam, ele explicou. Uma interdição judicial exige provas concretas de incapacidade mental, laudos médicos, testemunhos. Não é algo que se consegue apenas porque se quer. Mas e se eles encontrarem médicos dispostos a mentir? Ou se manipularem as coisas para parecer que estou confusa? Paulo ajustou os óculos pensativo. Por isso precisamos nos antecipar. Sugiro realizarmos um exame neurológico completo, com médicos independentes, para documentar sua plena capacidade. Também seria prudente colher depoimentos das pessoas aqui do residencial que convivem com a senhora diariamente. Sofia, que acompanhava a conversa, acrescentou: E eu posso ser sua testemunha oficial. Tenho observado sua lucidez, sua capacidade de tomar decisões, sua memória intacta. Nas semanas seguintes, segui o plano traçado. Fiz exames médicos completos, que confirmaram o que já sabia. Além de uma leve pressão alta e artrite nos joelhos, estava em excelente forma para minha idade, com cognição perfeita. O diretor do residencial, Dr. Maurício, ao saber da minha situação, ofereceu todo o apoio institucional, incluindo um relatório detalhado sobre minha adaptação e participação nas atividades. Enquanto isso, a notificação extrajudicial surtiu efeito parcial. O anúncio da casa foi retirado, mas meus filhos se recusavam a fornecer o detalhamento das movimentações financeiras ou a devolver o sinal recebido pela tentativa de venda. Numa tarde especialmente quente, quase 3 semanas após minha chegada ao residencial, Paulo apareceu com novidades. Havia conseguido uma ordem judicial que me garantia retornar à minha casa imediatamente, além de obrigar meus filhos a prestar contas de todas as movimentações financeiras realizadas com meu patrimônio. A juíza ficou especialmente sensibilizada por sua situação, Dona Elisa, ele comentou. Acho que ela mesma já teve experiências familiares similares. O que importa é que a senhora pode voltar para casa amanhã mesmo, se quiser. Um misto de alívio e apreensão me invadiu. Voltar para casa significava enfrentar novamente o espaço onde tantas memórias habitavam. As boas, com Alberto, e as recentes e dolorosas, com meus filhos. Mas também representava retomar o controle da minha vida, reclamar meu lugar no mundo. Estou pronta, respondi. Mas confesso que tenho medo de estar sozinha, pelo menos nos primeiros dias. Sofia, que raramente se intrometia em minhas decisões, sorriu. Por que não fica comigo por alguns dias, até se sentir segura para voltar? Meu apartamento tem um quarto de hóspedes e fica a poucos quarteirões da sua casa. Aceitei a oferta com gratidão. Naquela noite, comecei a arrumar minhas poucas coisas, sentindo uma estranha leveza. A traição dos meus filhos ainda doía, profundamente, mas estava tomando de volta as rédeas da minha própria história. Na manhã seguinte, enquanto terminava de guardar meus pertences, recebi uma visita inesperada. Rodrigo apareceu sozinho, sem aviso, parecendo abatido e sem o habitual ar confiante. "Podemos conversar, mãe?" pediu quase em um sussurro. Concordei,
conduzindo-o até um banco no jardim, onde teríamos privacidade, mas estaríamos à vista de outros residentes. Uma precaução que Paulo havia sugerido. Recebemos a intimação, ele começou, evitando meu olhar. Mariana está furiosa, mas eu precisava vir. Precisava explicar. Explicar o quê, exatamente? Perguntei, mantendo a voz firme. Foi ideia dela no início. Depois do divórcio, as dívidas, ela disse que seria temporário, que devolveríamos o dinheiro antes que você percebesse. Depois, quando descobrimos o valor da casa no mercado atual, as coisas saíram do controle. Observei meu filho, um homem de quase 50 anos, tentando justificar uma traição com desculpas dignas de um adolescente pego em uma mentira. E você concordou? Tão facilmente? Ele passou a mão pelo cabelo, num gesto nervoso que me lembrou subitamente de Alberto. Não foi fácil, mãe. Acredite, mas Mariana disse que você estaria melhor aqui, com acompanhamento médico, atividades, pessoas da sua idade, que a casa era um fardo para você. Um fardo? Repeti, sentindo a indignação crescer. Aquela casa é minha vida, Rodrigo. Cada canto tem uma memória. Cada planta do jardim foi escolhida por mim. Como puderam achar que tinham o direito de dispor dela sem sequer me consultar? Foi errado, eu sei. Ele finalmente ergueu os olhos para mim. Só percebi o quanto quando recebi a notificação judicial. Ver seu nome ali, como autora da ação contra nós, contra seus próprios filhos. Senti o golpe emocional em suas palavras. A tentativa sutil de inverter a situação, de me fazer sentir culpada por defender o que era meu por direito. Não fui eu quem começou esse conflito, Rodrigo. Respondi, mantendo a calma. Vocês me trouxeram para cá com mentiras. Tentaram vender minha casa sem autorização. Usaram meu dinheiro sem permissão. E agora quer que eu me sinta culpada por buscar justiça? Um silêncio pesado se instalou entre nós. Ao longe, outros residentes jogavam cartas ou conversavam em pequenos grupos. A vida seguia seu curso, alheia ao drama que se desenrolava em nosso banco. O que você quer, mãe? Perguntou finalmente. Diga o que preciso fazer para resolver isso. Refleti por um momento sobre tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Sobre a dor da traição, a sensação de abandono, o medo de perder minha autonomia. Mas também sobre as novas amizades, a força que descobri em mim mesma, a clareza que vem quando removemos as vendas da ilusão. Quero minha casa de volta, intacta. Quero um relatório detalhado de todas as movimentações financeiras feitas em meu nome nos últimos 2 anos. Quero a devolução de qualquer valor desviado. E quero tempo, Rodrigo. Tempo para decidir se ainda há espaço para você e Mariana na minha vida. Depois do que fizeram, vi a surpresa em seu rosto. Talvez esperasse súplicas. Talvez esperasse perdão imediato. Mas a mulher diante dele não era mais a mãe submissa que aceitava explicações fragmentadas e promessas vazias. Entendo, ele disse, levantando-se. Vou conversar com Mariana, resolver a questão do dinheiro. Quanto à casa, as chaves estão comigo. Posso trazê-las hoje mesmo. Deixe com o doutor Maurício na recepção, respondi. Meu advogado cuidará do resto. Observei Rodrigo se afastar, ombros curvados, passos hesitantes. Uma parte de mim queria chamá-lo de volta, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Mas a parte mais sábia, mais forte, sabia que alguns laços, quando rompidos, precisam de muito mais que palavras para serem reatados. Naquela tarde, deixei o residencial Vila Serena com uma sensação contraditória de encerramento e recomeço. Sofia me esperava em seu carro, sorrindo encorajadoramente. Em seu apartamento acolhedor, conversamos até tarde sobre os próximos passos, sobre como reorganizar minha vida, sobre como proteger meu futuro e minha autonomia. Você é mais forte do que pensa, Elisa, Sofia comentou, enquanto me mostrava o quarto de hóspedes. Muitas pessoas teriam se entregado, aceitado o destino que outros escolheram para elas. Talvez eu tenha demorado tempo demais para perceber o que estava acontecendo. Respondi,
arrumando meus poucos pertences numa cômoda antiga. Sempre confiei tanto neles. A confiança não é um erro, ela disse gentilmente. Quebrar a confiança é que é. Aquela noite, deitada numa cama estranha, porém acolhedora, refleti sobre as ironias da vida. O residencial, que deveria ter sido minha prisão, tornou-se o lugar onde recuperei minha voz. E meus filhos, que deveriam ser meu porto seguro, revelaram-se as maiores ameaças à minha liberdade. Amanhã seria o dia de voltar para casa, de reclamar meu espaço, meu jardim, minhas memórias, e de começar a reconstruir uma vida onde eu, e apenas eu, seguraria as chaves do meu destino. Às vezes, o silêncio é o som mais alto do mundo. Foi o que descobri quando entrei em minha casa depois de quase um mês de ausência. Sofia havia insistido em me acompanhar, e Paulo também estava lá. Uma precaução jurídica caso encontrássemos algo irregular ou faltando. As chaves, como prometido, haviam sido deixadas na recepção do residencial. Rodrigo anexou um bilhete curto. A casa está como você deixou. Espero que possamos conversar quando estiver pronta. Mas a casa não estava exatamente como eu a deixei. Havia sutis diferenças que apenas quem viveu ali por décadas notaria. O sofá estava ligeiramente desalinhado. Um vaso de cristal que sempre ficava na estante da sala, agora repousava sobre a mesa de centro. A cortina da cozinha tinha sido amarrada de forma diferente. Parece que estiveram usando a casa, comentei enquanto caminhávamos pelos cômodos. Paulo fotografava discretamente cada ambiente. Provavelmente para as visitas dos possíveis compradores. Ele sugeriu. Vamos verificar se não levaram nada valioso. Fiz um inventário mental dos itens mais importantes. As joias de família estavam no meu quarto, guardadas em uma pequena caixa na gaveta da penteadeira. O conjunto de prata estava na cristaleira da sala de jantar. Os quadros que Alberto e eu colecionamos ao longo dos anos permaneciam nas paredes. Mas ao entrar no escritório, notei a ausência mais significativa. A escrivaninha de carvalho que pertenceu ao pai de Alberto, uma peça antiga que ele valorizava enormemente. A escrivaninha, murmurei. Não está aqui. Paulo fez mais algumas fotos do espaço vazio onde ela deveria estar. Vamos adicionar isso ao processo. Remoção não autorizada de bens. A descoberta deixou um gosto amargo. Não era apenas um móvel, mas uma parte da história da nossa família, da herança que Alberto quis preservar. Sua ausência era como uma ferida no tecido da casa. Vou preparar um chá, ofereceu Sofia, percebendo meu abatimento. Enquanto isso, termine de verificar se falta mais alguma coisa. No meu quarto, tudo parecia em ordem. As roupas no armário, os livros na estante, as fotografias nas paredes, exceto por uma sensação indefinível de invasão. Como se olhos estranhos tivessem examinado cada objeto, cada lembrança. Na cozinha, Sofia se movimentava com familiaridade, como se já conhecesse o lugar. Colocou água para ferver, encontrou xícaras, arrumou biscoitos em um prato. Sua presença trazia normalidade a um momento que, de outra forma, seria opressivamente solitário. Como se sente? Perguntou quando me juntei a ela. Estranha, confessei. Como se esta fosse e não fosse minha casa ao mesmo tempo. É normal. Ela sorriu compreensivamente. Vai levar um tempo para reclamar o espaço como seu novamente. Paulo se juntou a nós com seu bloco de anotações. Do que pude verificar, fora a escrivaninha, tudo parece estar aqui. Mas recomendo que a senhora faça um inventário detalhado nos próximos dias. Com calma. Concordei, enquanto sentia a realidade da situação se firmar. Estava de volta, em minha casa, sob minhas condições. A batalha judicial estava longe de terminar. Ainda havia a questão das movimentações financeiras, do dinheiro desviado, do sinal recebido pela tentativa de venda. Mas este primeiro passo, este retorno, já representava uma vitória significativa. Tem algo que possamos fazer para tornar esta noite mais confortável? Perguntou Sofia. Talvez chamar alguém para ficar com você? Ou quer voltar para meu apartamento por mais alguns dias? Olhei ao redor.
para a cozinha onde preparei tantas refeições, para o jardim visível através da janela, para os espaços que guardavam minhas memórias mais preciosas. Não, respondi com firmeza. Preciso ficar aqui. Preciso recomeçar a habitar este espaço, torná-lo meu novamente. Paulo assentiu, respeitando minha decisão. Nesse caso, sugiro trocarmos as fechaduras hoje mesmo. Por precaução, a sugestão fez sentido imediato. Embora Rodrigo tivesse devolvido as chaves, não havia garantia de que não existissem cópias. A ideia de meus filhos tendo acesso livre à casa, principalmente agora que estávamos em lados opostos de um processo judicial, era perturbadora. Um chaveiro foi chamado, e antes do anoitecer, todas as fechaduras haviam sido substituídas. As novas chaves eram só minhas, um símbolo concreto do controle que estava retomando sobre minha vida. Sofia insistiu em preparar o jantar antes de partir. Um assado simples, arroz, legumes, comida caseira que trouxe conforto a um dia emocionalmente exaustivo. Quando ela e Paulo finalmente se despediram, prometeram voltar no dia seguinte para me ajudar com qualquer necessidade. Fiquei sozinha pela primeira vez em semanas. O silêncio da casa, antes opressivo, agora parecia um velho amigo. Percorri os cômodos lentamente, relembrando o canto da sala onde Alberto gostava de ler, a cadeira da varanda onde tantas vezes tomamos café da manhã juntos, o quarto que compartilhamos por décadas. No jardim, as plantas haviam sobrevivido sem meus cuidados. As azaleias, resistentes, continuavam floridas. Toquei suas pétalas suavemente, sentindo uma conexão renovada com o espaço que criei. Voltei para dentro quando a noite caiu completamente. Preparei-me para dormir em minha própria cama, algo que há um mês parecia um luxo distante. A sensação dos lençóis familiares, do colchão que conhecia cada curva do meu corpo, era indescritível. Antes de adormecer, meus pensamentos vagaram para Rodrigo e Mariana. Havia uma tristeza profunda em saber que meus próprios filhos haviam conspirado contra mim. Que valor têm os laços de sangue quando a confiança é quebrada tão fundamentalmente? Mas havia também uma centelha de esperança. Não pelo relacionamento como era antes. Esse estava irrevogavelmente alterado. Mas talvez, com tempo e limites muito claros, pudéssemos construir algo novo. Algo baseado em respeito mútuo, não em manipulação ou conveniência. Adormeci com essas reflexões e pela primeira vez em semanas, meu sono foi profundo e reparador. Em minha própria cama, sob meu próprio teto, finalmente me senti em paz. Os dias seguintes foram de reorganização e retomada. Sofia vinha diariamente, ajudando com tarefas domésticas e fazendo companhia. Paulo trazia atualizações sobre o processo judicial, que avançava lentamente, mas com firmeza. Tânia, minha vizinha, organizou um pequeno almoço de boas-vindas com algumas amigas do bairro, trazendo normalidade e calor humano de volta à casa. Uma semana após meu retorno, contratei Helena, uma acompanhante indicada por Dr. Maurício, do residencial. Não que eu precisasse de cuidados intensivos, mas a presença dela durante o dia trazia segurança e companhia, além de ajuda com tarefas que se tornavam mais difíceis com a idade. A senhora me lembra muito minha avó, comentou Helena em seu segundo dia, enquanto me ajudava a reorganizar o jardim. Ela também era determinada a viver do jeito dela, às vezes para desespero dos filhos. Sorri, arrancando uma erva daninha particularmente teimosa. E como era a relação dela com esses filhos desesperados? Complicada. Helena riu, mas honesta. Ela costumava dizer que amor é importante, mas respeito é essencial. Que sem respeito, o amor vira apenas uma desculpa para controle. Suas palavras ecoaram em mim por dias. Respeito mais que amor. Talvez fosse isso que faltou na minha relação com Rodrigo e Mariana nos últimos anos. Confundi cuidado com controle, preocupação com dominação. Permiti, sem perceber, que minha autonomia fosse gradualmente diminuída em nome do bem-estar que eles definiam para mim. No 10º dia após meu retorno, Mariana apareceu sem aviso.
Helena atendeu a porta e veio me avisar, hesitante. A sua filha está aqui, Dona Elisa. Devo pedir para ela voltar outro dia? Considerei a pergunta por um momento. Parte de mim queria adiar esse confronto, essa conversa inevitavelmente dolorosa. Mas outra parte sabia que, quanto mais adiasse, mais o ressentimento cresceria. Pode deixá-la entrar, decidi. Mas fique por perto, por favor. Mariana entrou na sala como uma estranha, seus olhos percorrendo o ambiente como se procurasse mudanças. Estava elegante como sempre, mas havia uma tensão em seus ombros, uma hesitação em seus passos. Olá, mãe, disse finalmente. Mariana, respondi, indicando o sofá à minha frente. Sente-se. Ela obedeceu, colocando a bolsa de marca ao seu lado. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre o joelho. Como está se sentindo? De volta em casa? Melhor do que me sentiria em um residencial onde fui internada sob falsas alegações. Respondi calmamente. Mariana baixou os olhos. Não foi assim, mãe. Queríamos o melhor para você. O melhor para mim? Ergui uma sobrancelha. Ou o melhor para vocês? A casa vendida? O dinheiro disponível? Eu convenientemente fora do caminho? Não é justo. Ela ergueu a voz, depois se controlou ao perceber Helena passando discretamente pela porta da cozinha. Rodrigo e eu só pensamos no seu bem-estar. Esta casa é grande demais, dá trabalho demais. Você está sozinha aqui. Estou sozinha por escolha, Mariana. Não por incapacidade. Mantive a voz firme. E quanto ao dinheiro das minhas contas? Também foi usado para o meu bem-estar? Ela corou intensamente. Foram empréstimos temporários. Tínhamos toda a intenção de devolver. Sem me consultar? Sem minha autorização? Isso tem outro nome, Mariana. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Podia ver a luta interna no rosto da minha filha, entre defender suas ações e reconhecer o erro, entre a raiva por ser confrontada e a vergonha pelo que fez. O que você quer, mãe? Perguntou finalmente, ecoando as palavras de Rodrigo dias antes. Diga-me o que preciso fazer. Olhei para minha filha, a menina que embalara em meus braços, a adolescente temperamental que orientei, a mulher que agora se sentava à minha frente, aparentemente incapaz de ver o impacto de suas ações. Quero a verdade, Mariana. Toda a verdade sobre o que fizeram com o meu dinheiro, com meus bens. Quero uma prestação de contas completa, sem omissões. E quero que reconheçam, você e Rodrigo, que o que fizeram foi errado. Não por desespero, não por preocupação, mas por interesse próprio. E depois? Sua voz estava mais baixa agora. Depois disso, o que acontece? Depois veremos, respondi sinceramente. A confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói da noite para o dia. Mariana assentiu lentamente, parecendo envelhecer diante dos meus olhos. Rodrigo não vai gostar. Ele acha que ainda podemos resolver isso de outra forma. Não há outra forma, Mariana. Não desta vez. Quando ela se foi, permaneci na sala por um longo tempo, absorvendo o peso da conversa. Helena se aproximou silenciosamente, oferecendo uma xícara de chá. A senhora está bem? Estou, respondi surpresa ao perceber que era verdade. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. Nos dias que se seguiram, a vida continuou seu curso. O jardim floresceu sob meus cuidados renovados. Sofia vinha quase diariamente, muitas vezes trazendo Carmen, sua amiga do residencial, para visitas. Helena se tornou uma presença constante e bem-vinda, um apoio prático e emocional. Paulo trouxe boas notícias. O juiz havia determinado um prazo de 30 dias para meus filhos apresentarem uma prestação de contas completa de todas as movimentações financeiras realizadas em meu nome. Também ordenou a devolução imediata da escrivaninha, removida sem autorização. A escrivaninha chegou 2 dias depois, entregue por Rodrigo pessoalmente. Ele parecia tenso, evitando meu olhar enquanto os entregadores posicionavam o móvel no escritório. Mariana disse que conversou com você, comentou quando ficamos sozinhos. Helena permanecia na sala, a pedido meu, a uma distância discreta, mas visível. Sim, conversamos. E o que decidiu? Sobre nós, sobre
Ele gesticulou vagamente. Tudo isso. Observei meu filho, o homem que um dia foi o menino que prometeu sempre me proteger. Como chegamos a este ponto? Não é uma decisão, Rodrigo. É um processo. Vocês quebraram minha confiança de forma fundamental. Reconstruir, se for possível, levará tempo. Estávamos desesperados. Ele tentou explicar. Depois do divórcio de Mariana, dos problemas no escritório, parecia uma solução temporária. Uma solução que me custaria minha casa, minha independência, minha dignidade. Ele não tinha resposta para isso. Depois de uma pausa desconfortável, mudou de assunto. O contador está preparando a documentação que o juiz pediu. Deve estar pronta na próxima semana. Ótimo, respondi. Aguardarei. Quando ele saiu, senti um misto de tristeza e libertação. A tristeza de ver como os laços familiares podem se degradar. A libertação de finalmente estabelecer limites claros e necessários. Naquela noite, sentada em minha varanda, observando a lua iluminar meu jardim recuperado, percebi que havia encontrado uma paz que desconhecia. Não era a paz da reconciliação ou do perdão. Esses talvez viessem com o tempo. Era a paz de quem recuperou sua voz, sua agência, sua dignidade. Em minha cama, antes de adormecer, pensei em Alberto, em como ele tentou me proteger, mesmo sabendo que não estaria aqui para sempre. As escrituras guardadas no banco, a insistência em que eu mantivesse uma reserva separada, em que conhecesse nossos investimentos e propriedades. Você veria orgulho em mim agora, murmurei para o espaço vazio ao meu lado, em como defendi o que construímos juntos. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci sem medo do amanhã. Às vezes, recomeçar é mais difícil que começar. Recomeçar carrega o peso das expectativas, das comparações com o que existia antes, das memórias do que foi perdido. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Cada carta do advogado, cada documento revelando quanto do meu dinheiro havia sido desviado, cada telefonema não atendido dos meus filhos. Tudo abria feridas ainda frescas. Rodrigo e Mariana cumpriram a ordem judicial. Devolveram o dinheiro. Prestaram contas. Retiraram-se silenciosamente da minha vida. Não houve pedidos sinceros de perdão. Apenas formalidades legais cumpridas com relutância. Sofia foi minha âncora nesse período. Quando seu apartamento foi vendido, ironia do destino, sugeri que se mudasse para perto de mim. Hoje ela vive na casa azul da esquina. E nossos cafés da tarde na varanda se tornaram um ritual sagrado. Seus filhos ligaram hoje? Ela pergunta ocasionalmente. Não, respondo sempre. Mas Tânia me trouxe aquelas sementes de girassol que prometi plantar. Aprendi a preencher os espaços vazios com novas conexões. Helena, minha acompanhante, tornou-se amiga. Seu Carlos, do residencial, vem jogar xadrez comigo aos domingos. Dona Carmen me ensinou a fazer crochê, algo que sempre quis aprender. Meu jardim está mais bonito do que nunca. As azaleias, testemunhas silenciosas de tudo, florescem com vigor renovado. Plantei novas espécies também. Margaridas que lembram minha infância, orquídeas que me desafiam, girassóis que seguem o sol como agora faço com minha própria vida. Nas manhãs de primavera, quando o sol entra gentilmente pela janela do quarto, ainda sinto falta de Alberto. Converso com ele às vezes, contando sobre meus dias, sobre como enfrentei nossos filhos, sobre como me redescobri. Seria diferente se você estivesse aqui, murmuro para o retrato na mesa de cabeceira. Ou talvez não. Talvez você soubesse, melhor que eu, que as pessoas revelam quem realmente são quando acham que ninguém está olhando. Ontem, Mariana deixou um cartão na caixa de correio. Seu terceiro em 2 anos. Sinto sua falta, mamãe. Podemos conversar? Guardei-o junto com os outros, ainda sem resposta. Não é rancor que me impede. É a certeza de que qualquer reconciliação precisa vir da verdade, não da conveniência. Minha vida agora é mais simples, mais autêntica. Sem as grandes reuniões familiares forçadas, sem as visitas apressadas de filhos que verificavam mais o estado da casa que o meu próprio.
Descobri a libertação que vem de escolher conscientemente quem merece estar no meu círculo íntimo. Sofia diz que envelheci ao contrário. Estou mais forte, mais decidida, mais viva a cada dia. Talvez ela tenha razão. Aos 74 anos, aprendi que família é quem nos vê quando estamos invisíveis, quem nos escuta quando perdemos a voz, quem permanece quando todos partem. As escrituras da casa ainda estão no banco, seguras, mas já não é só um documento que me garante este espaço. É minha própria determinação, minha recusa em ser apagada da história que eu mesma construí. Esta tarde, sentada na varanda onde tudo começou, observo as nuvens passando lentamente. Há uma leveza em mim que nunca conheci antes. A traição dos meus filhos me ensinou a mais dolorosa e libertadora das lições: que o amor, mesmo o materno, não sobrevive sem respeito. Que no final, somos donos apenas de nossas escolhas. E eu escolho, todos os dias, viver com dignidade. As azaleias no jardim balançam suavemente com a brisa. Continuam aqui, como eu, resistentes, floridas, livres. E isso, por enquanto, é mais que suficiente.